Hi there! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre como identificar e compreender as diferentes classes gramaticais e suas funções dentro do texto, tá ok? Então a gente vai falar, pessoal, mais especificamente sobre localização, lugares, né, pessoal? E aí eu tenho algumas perguntinhas para vocês para a gente iniciar. Olha só, você sabe dizer onde você mora em inglês? Né? Então, para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, acesse a plataforma Inglês Paraná, né, pessoal, com seu login @escola e senha, para a gente poder falar mais sobre esse assunto, né, de localização, dizer onde você mora, dizer onde estão coisas como a panificadora, sei lá, outros comércios aí próximo da sua casa, né, pessoal? Então, não se esquecendo que o acesso deve se dar pelo link aqui, né, pessoal? É www.escoladigital.professor.pr.gov.br/inglês_Paraná, tá? Esse é o endereço da nossa plataforma, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam acessar a plataforma Inglês Paraná para que a gente possa começar nossas atividades de hoje. Bom, pessoal, agora que nós já fizemos acesso aqui à nossa plataforma Inglês Paraná, a gente vai trabalhar, né, pessoal, como a gente já havia dito, como dizer a alguém onde você mora. Então, primeiramente a gente vai fazer uma revisão dos lugares, né, pessoal, algumas palavras que a gente usa para falar dos lugares também, né, e na segunda parte a gente vai falar dos endereços, como falar sobre os endereços. Então, vamos começar. Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma revisãozinha de um conteúdo chamado preposições de lugar, né? Locais em uma cidade. Então a gente tem next to, use next to, para indicar que um lugar é perto do outro, como na frase The library is next to the playground. Né? A biblioteca é perto do parque, né? Use a expressão on the corner of, mais dois nomes de rua, para indicar o local onde duas ruas se encontram, ou seja, que esse local fique na esquina, né, pessoal? Então, quando eu vejo na frase The bank is on the corner of Pine Street and First Street. Né? Então, the bank is on the corner of Pine Street and First Street, eu estou dizendo que o banco é na esquina da rua Pine com a rua First, tá ok? Também tenho aqui a expressão, né, pessoal, a preposição in front of, que é para indicar o lugar que fica na frente do outro, né, pessoal? Como na frase The bus stop is in front of the supermarket. Né? A parada de ônibus fica à frente do supermercado, né? The bus stop is in front of the supermarket, né? Temos ainda outras preposições para usar, pessoal, como por exemplo between, né? Use between mais dois nomes de lugares para indicar que um lugar é entre dois outros, que esse lugar fica no meio desses dois outros lugares, pessoal, como na frase The post office is between the restaurant and the movie theater. Né? The post office is between the restaurant and the movie theater, quer dizer que o correio é entre o restaurante e o cinema, fica no meio dos dois estabelecimentos. Podemos utilizar a preposição behind para indicar que um lugar é atrás do outro, fica atrás do outro, né, pessoal? Como na frase The pizza place is behind the library. Né? The pizza place is behind the library, né? A pizzaria é atrás da biblioteca. E podemos utilizar também a expressão across the street para indicar que um lugar fica atravessando a rua, né, pessoal? Que fica do outro lado da rua em relação ao local que a gente estava indicando. Então, olha só, quando eu digo The bookstore is across the street. The bookstore is across the street, eu estou dizendo que a biblioteca, ou, aliás, a livraria, né, pessoal? Erro comum que se comete aí, né? Bookstore é onde se compra livro, library é onde se empresta, né? Então a livraria fica atravessando a rua. E a gente tem, né, na segunda frase, exemplo aqui, The bookstore is across the street from the restaurant. Né? Então aqui a livraria é atravessando a rua do restaurante, ou seja, fica à frente do restaurante, logo atravessando a rua.
Pessoal, então aqui a gente tem um pequeno exercício que a gente vai fazer da seguinte maneira. Quem tem acesso à plataforma Inglês Paraná vai fazer essa atividade, né, pessoal? Eu vou dar um tempo para vocês. Algumas perguntas serão feitas aqui a respeito da localização dos lugares no mapa, tá? E na sequência, quem não tem acesso por algum motivo ao Inglês Paraná, nós faremos juntos, tá? Essa atividade para a gente desenvolver aí o uso das preposições em língua inglesa. Vou dar um tempinho para vocês, então, com acesso à plataforma, fazer a atividade e logo mais a gente volta. E aí, pessoal, conseguiram fazer a atividade? Pois bem, vamos às respostas corretas agora. Bom, para a primeira pergunta, pessoal, it's across the street from the movie theater, né? Ou seja, é atravessando a rua do ponto de vista de quem está no cinema, no movie theater. O movie theater está aqui. Então, temos duas opções, bus stop ou bank. Qual delas está entre as nossas possibilidades? Temos the post office, the playground or the bank. Ora, como a gente não tem bus stop como opção, só pode ser o banco, pessoal, the bank. Na nossa segunda pergunta, a gente tem aqui, it's next to the playground, é perto do playground. Bem, playground está aqui. E as opções que nós temos, né, pizza place and library, né, pessoal, a pizzaria e a biblioteca. Então, das nossas opções aqui, the bank, the pizza place or the park, somente o pizza place aparece dentre as nossas opções. Então, essa é a resposta correta, pessoal. Olha só, aqui a gente tem, né, pessoal, it's behind the bus stop, ou seja, está atrás da parada de ônibus. Então, o que está atrás da parada de ônibus? The theater, the supermarket or Pine Street? O teatro, o supermercado ou a rua Pine? Pessoal, podemos ver aqui que é o supermarket. Ok? Aqui nós temos it's between the restaurant and the theater, né, pessoal? Então está entre o restaurante e o teatro. Na verdade, aqui, pessoal, a gente pode verificar no nosso mapa que não há nenhum, só theater. Então, provavelmente está se referindo aqui ao movie theater, ou seja, ao cinema, tá ok? Então, olha só, between the restaurant and the theater, pessoal, só pode ser o post office, né, pessoal? O correio. Aqui a gente tem, pessoal, it's on the corner of Pine and First, ou seja, está na esquina, no cruzamento entre a rua Pine e a First Street. Ou seja, né, pessoal, a gente tem aqui, né, the playground, the bank or the pizza place como opções. Na esquina desses locais, pessoal, a única resposta possível aqui é the bank, né? O banco fica na esquina. E a última pergunta, pessoal, it's in front of the supermarket, está à frente do supermercado. The pizza place, the bookstore or the bus stop, né? Ou a pizzaria, a livraria ou a parada de ônibus. Como podemos ver aqui, pessoal, só pode ser the bus stop, né? A parada de ônibus. Então, pessoal, agora que a gente aprendeu, né, como localizar as coisas no mapa a partir das preposições de lugar, nós vamos trabalhar aqui com a nossa compreensão auditiva, trabalhar com a nossa habilidade de falar, né, de pronunciar as palavras. A gente vai gravar, né, para ver se a plataforma consegue identificar a maneira como a gente pronuncia de modo correto, né, pessoal? Quem não tiver acesso à plataforma por algum motivo, repita depois do teacher para praticar aí o seu speaking. Então vamos lá, pessoal. The bus stop is in front of the supermarket. The bus stop is in front of the supermarket. Como vocês puderam ver, a plataforma corrige aqui.
The pizza place is next to the playground. The pizza place is next to the playground. Né? A pizzaria está perto do playground. The bank is across the street from the movie theatre. The bank is across the street from the movie theater. Então, o banco está atravessando a rua de quem, né, do ponto de vista de quem está ali no cinema. The supermarket is behind the bus stop. The supermarket is behind the bus stop. O supermercado está atrás da parada de ônibus. The bank is on the corner of First and Pine Streets. The bank is on the corner of First and Pine Streets. O banco está na esquina da rua First e da rua Pine. The park is between the restaurant and the bank. The park is between the restaurant and the bank. Vamos falar com a plataforma aqui. The park is between the restaurant and the bank. Então, o parque está entre o restaurante e o banco. Bom, 6 respostas corretas, conseguimos concluir aqui e com isso concluímos essa primeira etapa da nossa aula, pessoal. Então, pessoal, agora que a gente terminou aqui de revisar alguns lugares da cidade e junto com eles as preposições de lugar que nos ajudam a localizar esses lugares no espaço de uma cidade, no mapa, pessoal, vamos falar agora sobre endereços em língua inglesa e com isso também aprender outras preposições. Bom, então primeiramente, pessoal, aqui sobre endereços, há muitas palavras diferentes usadas para as ruas, né, pessoal? Eis algumas palavras principais e suas abreviações. As abreviações são, na maioria, usadas para escrever endereços formais em documentos, cartas e até correspondência aí de maneira geral, né, pessoal? Lembre-se de deixar as palavras de rua com letra maiúscula, caso elas sejam usadas com um nome específico, como por exemplo, 4th Avenue, que seria a 4ª Avenida. Pessoal, então temos street, que é a abreviação ST, né, pessoal? Street, Street, que é rua, road, road, que significa estrada, é mais uma estrada rural, talvez, num lugar afastado do interior. avenue, Avenue, que é avenida. boulevard, Boulevard, que é uma espécie de avenida também, mas mais frequentada por pessoas, pessoal, mais movimentada. drive, Drive também, que é um tipo de estrada ou avenida, como a famosa Rodeo Drive, né, a gente em Miami. way, E o way, né, pessoal, que é um tipo de rua ou viela, uma rua mais encurtada, vamos dizer assim, mais estreita, vamos dizer, né? Podemos usar a preposição on, gente, para falar sobre a rua ou estrada onde fica um lugar. Por exemplo, I live on Maple Road. I live on Maple Road significa eu moro na rua Maple, ou em Maple Road, né, pessoal? E The library is on Pine Street. the library is on Pine Street. A biblioteca é na rua Pine ou em Pine Street. Então, assim, a palavra on, pessoal, tem como tradução em língua portuguesa no, na e em, né? Essas preposições que ela substitui. E as outras palavras que a gente vai ver à frente também substituem essas mesmas palavras. E a gente vai perceber aí a diferença entre elas. Então, olha só, pessoal, a palavra at, que é usada para falar sobre o número específico de uma rua ou estrada, ela também tem como tradução no, na e em. Então, quando eu falo a frase I live at 1215 Maple Road. I live at 1215 Maple Road, eu moro em Maple Road 1215 ou no número 1215 na rua Maple, né, pessoal? Lembrando que aí em inglês a gente tem uma organização diferente. Falamos primeiramente o número da casa para depois falar o nome da rua onde moramos. Na frase The library is at 57 Pine Street. The library is at 57 Pine Street. A biblioteca é na rua Pine 57. Então a gente pode traduzir esse at como no, na ou em também, né, pessoal? Só que a diferença é que o at aqui é utilizado para lugares específicos. Como eu dei o número da rua, eu uso at, não posso utilizar on. Há muitas formas diferentes, pessoal, de dizer os números de rua em inglês. Caso o número tenha 1 ou 2 numerais, diga o número normalmente, como nesse exemplo. The bank is at 43 Central Boulevard.
né? The bank is at 43 Central Boulevard. Então, o banco é no Central Boulevard, né? Na Avenida Central, número 43. Então, 43, 43 se diz de maneira normal. Ou você pode dizer de maneiras diferentes, como aparece aqui. Caso o número tenha 3 ou 4 numerais, ele pode ser dito de várias formas. Ouça alguns exemplos. I live at 570 Beverly Drive. I live at 570 Beverly Drive. Então aqui a pessoa preferiu falar o número 5 primeiro e depois 70. 570. I live at 570 Beverly Drive. Né? No segundo exemplo, I live at 1215 Maple Road. I live at 1215 Maple Road. Ou seja, eu vivo no 1215 da Maple Road. Ou no terceiro exemplo, The theater is at 406 Sunshine Way. né? The theater is at 406 Sunshine Way, né? Então o teatro é na Sunshine Way 406, né? Preferiu-se falar dessa maneira ali, separando cada número. Caso o número tenha mais de 4 numerais, diga cada número, né, pessoal? Como no exemplo, The bank is at 11743 Fifth Avenue. né? The bank is at 11743 Fifth Avenue, né? O banco é na Fifth Avenue 11743. Perceba que caso um dos numerais seja 0, você pode dizer ele de duas maneiras, pessoal. Pode-se falar a palavra zero ou a palavra o, né? Então, olha só. I live at 570 Beverly Drive. Né? I live at 570 Beverly Drive. Ou He lives at 1208 Maple Road. He lives at 1208 Maple Road, né? Então ele mora no 1208 da Maple Road. Perceba que falar ou também acaba tornando a coisa um pouco mais dinâmica, se fala mais rápido, né, pessoal? Temos esse outro exemplo também. The library is at 21409 Second Avenue. Isso aí. The library is at 21409 Second Avenue, ou seja, a biblioteca é na Segunda Avenida 21409, né? Então pode-se dizer os números de todas essas maneiras diversas aí. Então, pessoal, a partir dos conhecimentos que a gente entendeu aqui, né, sobre preposições e endereços em inglês, a gente vai ouvir e testar nossa compreensão auditiva nesse exercício. A gente tem aqui 5 endereços e 3 áudios. A gente vai ter que ligar, né, os endereços aos áudios correspondentes. Então vamos lá. 6041 Ocean Drive. Mais uma vez. 6041 Ocean Drive. 6041 Ocean Drive. Gente, 6041, né? 6041 Ocean Drive. 164 Ocean Boulevard. 164 Ocean Boulevard. Pessoal, 164 Ocean Boulevard. Só pode ser essa aqui, 164 Ocean Boulevard. E no terceiro, 1460 Ocean Way. mais uma vez. 1460 Ocean Way. Olha só, 1460 Ocean Way. Os números foram divididos em duas partes aqui, né, pessoal? 1460 Ocean Way. Então, conseguimos compreender. E aqui, pessoal, como havia explicado para vocês anteriormente, as palavras in, on e at em português podem ser traduzidas como no, na e em. Então, a gente tem que analisar em que contexto elas são utilizadas. Toda vez que a gente usa a palavra in, é porque a coisa está dentro de um espaço geográfico, como uma cidade, como, né, um prédio. In é para dentro. On dá a ideia de sobreposição. Por isso dizemos, né, my car is on the street. Meu carro está na rua, de estar sobre a rua, né? E at, como a gente já falou nessa aula, é usado para localizações específicas, quando você tem, por exemplo, o número do endereço, além do nome da rua. Então aqui, pessoal, a gente vai dar um tempinho para que vocês façam essa atividade, tá ok? Eu vou, na sequência aí, poder corrigir com vocês aí para dizer quais dessas preposições a gente utiliza de maneira adequada.
E aí, pessoal, conseguiram responder a atividade? Já conseguiram atingir as respostas corretas aí, quem está na plataforma? Para o pessoal que não tem a plataforma por algum motivo, não tem acesso, vamos agora ver se vocês responderam adequadamente, né, pessoal? Se está tudo certinho aí. Então, pessoal, olha só. I live 237 Maple Road. Então, eu tenho o endereço completo com um número. Sendo assim, a única preposição aqui, né, eu moro na Rua Maple Road 237, deve ser at, né, porque eu tenho um número. They live Paris, but they are from the US. Eles vivem em Paris, mas eles são dos Estados Unidos. Como é um país, né, pessoal, dentro desse espaço geográfico, a preposição a ser utilizada é a in, né, pessoal? In Paris, but they are from the US. My house is Royal Drive. Royal Drive, pessoal, como sabemos, drive é uma maneira de dizer rua, avenida. Então, a única resposta possível aqui é on, né? Eu moro na Rua Real, na Royal Drive, né? The parties on, in or at 115 First Street. Temos endereço completo, logo a resposta só pode ser at. We live Vancouver, Canada. Como sabemos, Vancouver, então, é o nome de um lugar, né, de um espaço geográfico, de uma cidade, né, pessoal? Só pode ser in, a nossa resposta correta. E para finalizar, the bank is Green Avenue. Olha só, na Avenida Verde, então a única resposta possível é on. Vamos conferir as nossas respostas. E é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver, essas palavras têm o mesmo significado e tradução em inglês, no, na, nos, nas, né, e em, mas a gente não pode utilizar elas nos mesmos lugares, é contextual, né, pessoal? Cada uma com seu sentido diferente ali, de dentro, ou sobre, ou mesmo para locais específicos. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar aperfeiçoando a nossa capacidade de pronúncia, pessoal. Olha só, vamos lá. The bookstore is on Maple Drive. The bookstore is on Maple Drive. Então, falando aqui que a livraria fica na Maple Drive, né, pessoal? Is the bank on 4th or 5th Avenue? Is the bank on 4th or 5th Avenue? Aqui perguntando, né, pessoal, se o banco fica na quarta ou na quinta avenida. The theater is at 406 Sunshine Way. The theater is at 406 Sunshine Way. Então, o teatro fica no 406 da Rua Sunshine, da Sunshine Way. Lembrando aqui que foi falado 406, separando os três números, né, pessoal? They live at 3009 Gulf Road. They live at 3009 Gulf Road. Então, eles vivem na estrada Gulf, no número 3009, né, pessoal, como foi dito ali. The restaurant is at 28 Mountain Road. The restaurant is at 28 Mountain Road. Né? Então, o restaurante fica no número 28 na Estrada da Montanha, né, pessoal? Uma maneira de traduzir aquilo também. The library is at 79 University Drive. Então, the library is at 79 University Drive. A biblioteca fica no número 79 da Rua da Universidade, da University Drive. Então, 6 respostas certas ali, né, pessoal, onde a gente pôde treinar a nossa pronúncia, né? Mesmo os alunos aí que não tiveram aí acesso à plataforma, poderiam repetir depois do prof para testar, né, pessoal? Façam sempre dessa maneira. É bastante importante que vocês façam para desenvolver a tua competência, né, comunicativa em inglês, né, pessoal? Saber falar de maneira adequada. Então, com isso, a gente concluiu a nossa etapa, pessoal. Então, pessoal, agora que a gente já terminou, né, os exercícios da plataforma, vamos fazer o fechamento da nossa aula. Então hoje, pessoal, a gente aprendeu sobre como falar sobre lugares e direções em língua inglesa. Falamos também das preposições e como elas são utilizadas para a gente poder identificar onde esses lugares ficam no espaço, né, pessoal, numa cidade, né, como se fala na esquina, enfim, essas coisas.
Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Goodbye!